Olá, turma! Sejam bem-vindos à disciplina Desafios da Educação Digital. Eu sou a professora Kate Mello. Vocês já me conhecem da outra disciplina que fizemos juntos, de Inovação e Gestão da Educação. Lembram dela? Então, naquela outra disciplina, nós já introduzimos um pouco dos desafios da educação digital. Mas é nessa aqui que a gente vai conversar com mais propriedade, mais profundidade. Combinado? Deixa eu pedir uma coisa a vocês. Vamos pensar em desafios não como algo que nos paralisa e que é imobilizante, tá? Que não tem solução. Não é impossível. Vamos pensar em desafios como uma demanda, como algo que nos instiga a agir de forma diferente, tá? Como uma demanda para a educação, sim, para a formação dos professores e gestores, sim, mas não é algo intransponível. É só estudar, se aprofundar, que vai dar tudo certo. E, por falar em estudar, deixa eu aproveitar para falar um pouco com vocês sobre como lidar melhor com essa disciplina e tirar o melhor proveito. Gente, as videoaulas não substituem a leitura dos materiais base, tá bom? Elas nem são apenas um resumo, tá? Elas complementam o material que já está ali. Então, a gente precisa sim ler todo o material, precisa assistir os vídeos bases e também a videoaula, porque eles dialogam. Combinado? Então, vamos lá para a nossa primeira aula. Então, a urgência de ações educacionais coerentes com a cultura digital. Essa é a nossa conversa de hoje. E quais são os objetivos? Identificar o processo histórico que situa a cultura digital, pensando essa cultura e o que é cultura nos diversos tempos históricos, dentro do nosso tempo aqui, né? Reconhecer a intervenção educacional necessária para enfrentar os desafios da cultura digital. Vamos lá? Então, vamos pensar o que é cultura. O que é cultura, gente? É uma lente sobre a qual a gente faz a leitura e interpretação dos fenômenos ao nosso redor, comportamento, linguagem. E, por ser uma lente, ela nos influencia e nós a influenciamos. Nós praticamos cultura, nós produzimos cultura, mas também somos influenciados por ela. E é a partir dessa lente que nós agimos e intervimos sobre o mundo. Tá? Então, não podemos falar em cultura no singular, mas culturas no plural, porque ela é plural. E quais são as principais mudanças na cultura que a tecnologia vem trazendo nos diversos tempos? Porque, sim, as tecnologias e a nossa utilização desses meios, que são muito mais que ferramentas, a gente já conversou sobre isso na outra disciplina, mudam a cultura, o nosso comportamento e a nossa lente de intervenção sobre o mundo, interpretação sobre os fenômenos, tá? Vamos conversar sobre isso. E aqui eu tenho uma imagem do avanço tecnológico e, ao mesmo tempo, a gente vê que o ser humano para ali numa posição de forma ergonômica não é a mais adequada, não é? Então, isso vai trazendo também impacto para o corpo, para a nossa posição. Vejam que os usos e os excessos vão também modificando não apenas a cognição, linguagem, comportamento, mas também o próprio corpo, nos trazendo outros desafios. E aí, gente, para a gente começar esse processo histórico, vamos conversar sobre as sociedades orais primárias que ainda não tinham a escrita como a tecnologia da inteligência mais importante. Tecnologia e inteligência, a escrita enquanto tecnologia da inteligência é uma noção que Pierre Levy traz com muita propriedade, é uma leitura que eu indico para vocês, havendo interesse por aprofundar esse assunto. E aí, a escrita ela trouxe uma mudança na cultura muito impactante. Dessa forma, como é que essas sociedades orais primárias faziam para interagir e transmitir conhecimento? A memória era o elemento principal para intervenção e interação. Era por meio do lúdico, dos rituais e por meio da emoção e os rituais todos que evocavam essa emoção, que a memória de longo prazo, era ali alimentada, assimilada. E a inteligência, o que era a inteligência nesse período?
A inteligência era a capacidade de reter mais informação. Quem decorava mais, quem memorizava mais, era o sujeito mais inteligente, que é diferente da ideia de inteligência que nós temos hoje. Naquele período, como não tinha registros, a história era construída por meio da oralidade, quem decorava mais era considerado a pessoa mais inteligente. A linguagem, ela se dava também por meio da oralidade apenas, mas outros elementos gestuais que contribuíam para esse lúdico e emoção agregavam valor à oralidade. Havia maior valorização dos mais velhos, a valorização do ancião, porque esse sujeito passou por muitos fenômenos, então ele tinha muita sabedoria, muitos saberes construídos, que ele passava para os mais novos por meio da oralidade. Então, essa transmissão oral dos saberes era a forma como essas sociedades orais primárias lidavam e construíam a sua cultura. Eu trago isso para a gente pensar a intervenção da escrita. Então, vamos lá. A escrita e a sua influência. Quando a escrita surge, quer dizer, isso não é um processo linear e ágil, tá, pessoal? Inclusive porque a alfabetização é uma questão até hoje. Mas, quando ela começa a ser construída pelos seres humanos, para registros, para comunicação, ali também surge a história. Tá? E aí surgiu o alfabeto, a cópia, mais uma cópia por meio do manuscrito, que é passível de erro nessa cópia, pode-se omitir algo, intencionalmente ou não. Mas depois há um avanço por meio da tecnologia da impressão lá com Gutenberg, e aí ocorre registros mais fiéis por meio dessa cópia. Com a impressão, que foi bem revolucionária também, já é possível divulgar determinado conhecimento, saber ou informação para mais pessoas e com fidelidade ao original. Por meio da escrita, se separa o discurso do momento que foi produzido, e aí a divulgação ela pode ocorrer de forma mais ampla para mais pessoas. Ocorre o avanço da ciência, porque os registros contribuem muito para esse avanço, e há uma reinvenção da escrita. Até hoje, estamos reinventando a escrita de acordo com cada momento, cada cultura e os seus usos. Então, essas são as sociedades com a escrita, a partir da escrita. Tá? E aí, pulei alguns anos ou séculos, e aí vem a cultura digital, mas a cultura digital antes da mobilidade. Aquele período onde nós precisávamos sentar e ter acesso a um computador conectado, lembram dele? Muitas das vezes com internet discada, tá? Ou o início da banda larga, mas ainda estávamos presos a um equipamento em determinado local. Já há um avanço? Certo, claro que há um avanço. Há uma mudança na cultura a partir da tecnologia digital, dessa web 1.0, e há uma virtualização da escrita, a criação dos primeiros blogs. Os blogs eram a tecnologia mais próxima de um site que qualquer pessoa poderia construir. Então, há ali uma abertura da palavra. Há a construção de sites, mas os sites eram bem caros, né? Não havia essa possibilidade de fazer de forma gratuita, como fazemos hoje, sites mais amadores, mais domésticos, mas vem se aperfeiçoando. No início da web 1.0, ainda não era possível. Então, os blogs, a gente ia alimentando com muitos elementos, a escrita e sons e imagens, às vezes, ficava poluído, porque não tínhamos ainda o domínio dessas tecnologias para fazer algo mais visualmente mais agradável, então fazia uma convergência de muitos elementos, mas já era a abertura da palavra para qualquer sujeito que tivesse acesso. Há uma mudança na oralidade por meio das interações. Lembram do Orkut, MSN, as salas de bate-papo? Tudo isso vai intervindo também na oralidade, fora daquele campo, também no meio da escrita da escola. Há uma democratização, novos desafios de abertura da palavra e surgem as primeiras aflições para a educação. Quais aflições? O internetês. Tá? Inclusive, nós teremos um convidado, um professor convidado, que fez uma tese
sobre o internetês, ele vai falar um pouco sobre isso mais adiante, tá? O Ctrl+C, Ctrl+V, que é o plágio não foi criado com as tecnologias, tá bom, pessoal? O plágio é muito anterior, mas há uma otimização, sim, dessa intencionalidade por conta das tecnologias. Então, são os primeiros desafios que surgem para os professores, para a educação, são esses aqui, internetês, porque os alunos começam a trazer essa linguagem da internet para a escrita, para a redação, para os seus trabalhos escolares. E aí, quais são os desafios a partir da mobilidade? O que eu estou chamando de mobilidade? É quando a gente tem esse aparelhozinho, o smartphone, o celular, que a maioria das pessoas hoje tem. Não está universalizado, nós sabemos disso, mas cada vez mais pessoas já têm acesso e podem acessar em qualquer momento. Claro, gente, em qualquer momento, desde que haja um pacote de dados ou acesso ao Wi-Fi. Então, moderada essa democratização, ainda não chegamos a essa universalização toda. Então, os perfis nas redes sociais são criados, há uma necessidade de participar o tempo todo e alimentar os seus perfis. Há também mudança na oralidade, no comportamento, cognição e interações, porque os sujeitos são cada vez mais participantes dessas redes, no plural. A democratização, sim, crescente, e mais também novos desafios. Enquanto há a abertura da palavra para as minorias e para que essas minorias façam seu ativismo, na mesma medida há também o que? Abertura para a propagação do ódio nas redes sociais. E isso é um desafio que nós vamos conversar também, já conversamos na disciplina anterior, mas vamos trazer de novo para cá. E outras infrações aos direitos humanos. Então, são desafios, demandas para a educação. Além das armadilhas de pessoas mal intencionadas, os crackers, que é diferente de hackers, tá bom, gente? Vamos diferenciar. Os hackers eles possuem uma filosofia da abertura e divulgação dos conhecimentos, dos saberes, das informações. Já os crackers têm uma outra intenção, às vezes, surrupiar, tirar proveito, tá? Mal intencionados. E os trolls, que a gente pode pensar no primeiro momento levar na brincadeira, as trollagens, as famosas trollagens, mas isso pode trazer grandes danos, tá? De acordo com a recepção da mensagem de quem está sendo trollado. E a manipulação de narrativas por meio das mídias, que a gente vai ter 2 aulas só sobre esse assunto, tá bom? Então, e as possibilidades para enfrentar esses desafios da cultura digital? O digital como aliado. Então, é possível o quê? A participação reflexiva a partir do letramento digital, que é um tema que vamos conversar bastante na nossa disciplina. Ativismos de veiculação de vozes e grupos que antigamente estavam silenciados. Comunidade de aprendizagem e aprendizagem ubíqua, que é a aprendizagem do interesse que você possui de qualquer assunto, não é educação formal. Quero aprender a cozinhar um prato X, fazer maquiagem. Então, você pode ter acesso a essa informação, essa é a aprendizagem ubíqua, em qualquer momento, qualquer tempo do seu interesse. E acesso aos diferentes e outros contextos. Furar a bolha, lembra do filtro bolha? Já falamos um pouco sobre isso na outra disciplina. Então, o que nós vamos ver nessa nossa disciplina? A educação em tempos de cultura digital, educação à distância versus ensino remoto, letramento digital enquanto desafio para o nosso tempo, para a educação, desafios da cultura digital para a infância, desafios da cultura digital para a adolescência e juventude, para a inclusão e acessibilidade, políticas e ações na formação de educadores e experiências de enfrentamento aos desafios da cultura digital. Então, pessoal, esse é o convite que eu faço para vocês, para a nossa disciplina. São desafios, são demandas, são elementos que nos instigam a rever a nossa formação inicial, que não deu conta, porque são fenômenos que estão ocorrendo agora e outros que estão se desenhando aí para frente. Então, é a formação continuada que vocês estão fazendo aqui que vai nos dar esse subsídio para lidar com esses desafios, ok? A gente se vê na próxima aula.